Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Ótima madrugada, excelente dia para você. Que Deus abençoe sua vida e o seu lar. Que Deus toque em seu coração. Que Deus fale contigo e que Deus manifeste a sua glória através da sua vida. Deus te abençoe. Receba neste momento um toque especial do Espírito de Deus, da presença do Senhor, da sua glória, do seu poder e também da sua grande, infinita graça. Como está escrito, pela graça sois salvos. Isso mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie delas. A salvação é pela graça. A graça do Senhor que nos alcançou. A graça do Senhor que veio em nossa direção. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos, foram desprovidos da glória de Deus. E graças ao pecado, estávamos sentenciados. O salário do pecado é a morte. Mas veja o que a palavra de Deus nos ensina. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se eu não consigo viver uma vida abundante, significa que falta ainda a presença de Deus na minha existência. Não quer dizer que quem tem o Senhor na sua vida não tem problemas. Não é isso. Mas eu posso viver uma vida abundante mesmo no meio de muitos desertos. Eu posso viver uma vida abundante mesmo no meio de muitas crises. Eu posso viver uma vida abundante mesmo em meio a diversas provações. Aliás, Jesus já nos preveniu: no mundo vocês terão aflições. Mas o que ele disse? Tenham bom ânimo, porque ele venceu. Então, se eu conseguir desenvolver aqui dentro, no meu coração, esse ânimo que Jesus tinha, eu obterei vitória, eu alcançarei misericórdia e receberei a graça do Senhor. A graça do Senhor é algo tão poderoso, é algo tão completo, é algo tão maravilhoso, que ela nos basta, ela é suficiente. Paulo estava com uma situação delicada, o apóstolo Paulo. E ele apresenta isso a Deus e pede a Deus: Senhor, tira esse problema, tira essa situação, tira esse incômodo. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. E Paulo entendeu que o que Deus estava fazendo, na verdade, era um cuidado. Paulo entendeu que o que Deus estava fazendo, na verdade, era livramento. Porque aquele incômodo, aquele espinho na carne, como a Bíblia diz, que ficava incomodando, que ficava atingindo, que ficava machucando Paulo, era para evitar que ele caísse. Era para evitar que ele se perdesse. Era para evitar que ele tropeçasse. Porque o poder de Deus na vida dele, a autoridade do Senhor sobre ele, o conhecimento de Cristo em Paulo eram tão grandes que havia um risco de que isso subisse a cabeça e ele se perdesse por causa desse poder, e ele se perdesse por causa dessa unção, e ele se perdesse por causa dessa manifestação sobrenatural do Espírito de Deus na vida de Paulo. Então, cada vez que ele baixava a guarda, por qualquer razão que fosse, porque Paulo, apesar de ser um grande apóstolo, ele também era humano. Ele também era de carne e osso. Também tinha sangue nas veias, como nós. Ele também tinha dias piores. Ele também tinha dias mais frágeis.
Ele também tinha momentos mais delicados. Ele também enfrentava suas crises. E nessa hora, para que ele não baixasse a guarda, para que ele não relaxasse, para que ele não se descuidasse, para que ele não parasse de vigiar, havia um dispositivo de segurança que o Senhor colocou na vida dele, que a Bíblia coloca como sendo um espinho na carne, mas não deixa de ser um dispositivo de segurança. Se Paulo entrasse numa zona de perigo, perigo de quê? De cair. Perigo de quê? De pecar. Perigo de quê? De sair do caminho de Deus. Perigo de quê? De desviar do propósito. Esse dispositivo espetava. Esse espinho na carne incomodava. Esse espinho na carne futucava. E Paulo, opa, peraí. Ei, acorda. E veja que maneira cuidadosa que Deus colocou na vida do apóstolo para que ele não se perdesse. Na verdade, muitos talvez reclamassem, murmurassem, questionassem, não aceitassem, se revoltassem contra Deus. Mas Paulo não. Paulo recebeu. Paulo entendeu. Paulo não questionou. Depois que Deus disse, a minha graça te basta, esse assunto ficou resolvido. Ele não ficou voltando a esse assunto. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito mais me gloriarei eu nas minhas fraquezas, dizia o apóstolo Paulo. Porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ele entendeu. Ele compreendeu o trabalho de Deus na vida dele. Aí entramos num ponto importante. Eu tenho que compreender o trabalho de Deus na minha vida. Você tem que compreender o trabalho de Deus na sua vida. Todos nós temos que compreender o trabalho de Deus na nossa vida. Porque Deus trabalha de diversas maneiras, mas sempre para nos guardar. Deus trabalha de inúmeras maneiras, mas sempre para nos livrar. É cuidado de Deus sobre nós, como é o cuidado de um pai para com seu filho. Os que são pais ou mães entendem bem isso. Quantas vezes é necessário dizer não aos seus filhos? Quantas vezes é necessário ser duro com seus filhos? Quantas vezes é necessário chamar a atenção dos seus filhos? Quantas vezes é necessário confrontá-los? Escuta aqui. Ei, que negócio é esse? Como assim? Isso não. Quantas vezes é necessário repreensão? Mas sabe, a nossa geração parece que não aceita isso. Parece que a nossa geração resiste, não aceita a repreensão. E aí você vai para a palavra, veja como a gente erra por não conhecer a palavra. A palavra me diz que o Senhor repreende a quem Ele ama. Então, quando eu sou repreendido por Ele, eu devo glorificar. Quando eu sou exortado, quando eu sou corrigido, quando eu recebo, puxão de orelha dele, eu tenho que agradecer. Porque Ele repreende a quem Ele ama. Se Ele não repreende, se Ele repreende, eu tenho certeza que Ele me ama. Se Ele não me repreende, posso ter certeza? O dispositivo que indica o amor de Deus na minha vida é a repreensão, não é a bênção. Olha que interessante. O termômetro do amor de Deus na minha vida não é a bênção. É a repreensão. Essa frase, acho que você nunca tinha parado para pensar. O termômetro na nossa vida para aferir a bênção, não é a bênção. Para aferir o amor, é a repreensão, não é a bênção.
Quando eu entendo isso, eu começo a glorificar a Deus. Mesmo no meio das repreensões, das correções, das exortações, dos eventuais puxões de orelha. Raciocine comigo. Quando você ou eu disciplinamos um filho, eu hoje tenho inclusive filhos na fé, e sou levado inúmeras vezes a repreendê-los. O que significa? Significa que nós os amamos. Porque se não os repreendermos, quem os repreenderá e os corrigirá e os ensinará e os levará a andar no caminho? O mundo não fará isso. Os amigos não farão isso. Os colegas não farão isso. Se nós não fizermos pelos nossos filhos, sejam eles filhos naturais ou espirituais. Se nós não os repreendermos, se nós não os exortarmos, se nós não os corrigirmos, se nós não lhes chamarmos a atenção quando necessário, não é sempre, mas quando necessário, quem o fará? Quem lhes poupará de cair? Quem lhes avisará? Quem lhes servirá de alerta, de proteção, de escudo? É por isso que a Bíblia nos diz que Ele é o nosso refúgio, que é socorro presente na hora da angústia. Se eu não sou corrigido, eu não tenho defesas. Se eu não sou exortado, repreendido, eu não tenho parâmetros nem limites. É extremamente saudável para uma criança, para um jovem, o não, muito mais do que o sim. Todos nós precisamos, desde muito pequenos, aprender a conviver com o não. Não é tudo sim. E no reino de Deus também é do mesmo jeito. Não é tudo sim. Tem muito não. Basta você ler a Bíblia, veja os mandamentos. Tem um monte de não. Não matarás. Não adulterarás. E assim por diante. Não terás outros deuses. Tem muitos nãos. Mas parece que a nossa geração não aceita não como resposta. Eis o motivo porque muitos abandonam o Senhor. Porque no primeiro não, crianças mimadas, né? No primeiro não que escutam, se revoltam. Como assim não? Sim, é desse jeito. Eu tenho que ouvir nãos para crescer. O sim não me faz crescer. O sim não me faz crescer. O não é pedagógico. O não ensina. A resposta não protege. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Isso é ensino, isso é proteção. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não andeis ansiosos com coisa alguma, disse Jesus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não temas. O não está presente em toda a palavra de Deus.
e ele ensina, ele protege, ele instrui, ele corrige porque ama. Mas eu fico olhando para a nossa geração e vendo que as pessoas não estão preparadas para ouvir não. As crianças, os jovens de hoje não são educados a serem contrariados. Não sabem lidar com o não. Como é triste quando a gente vai, por exemplo, a um supermercado e a criança pede porque tem olhos grandes demais, né? Pede tais coisas para a mãe, para o pai e ouve não. E se joga no chão, e esperneia, e faz birra, e faz malcriação. Eu fico pensando como é que a gente também não acaba fazendo igualzinho com Deus. Quando ele nos diz não. Isso não. Isso não pode. Mas por que não pode? Porque está errado. Porque não é bom. Porque não é a minha vontade. Ah, mas o não é desagradável. O não é inadmissível. O não é inaceitável. Como não? E crescemos pessoas rebeldes, desobedientes, descrentes, até desajuizados. Porque nós somos educados com aquela ideia, a hora que eu completar 18 anos, ninguém me segura. Ei, isso é falta de não na criação. Porque o não me leva a entender que ele cresça e eu diminua. Quem tem filhos pequenos ou já teve, entende perfeitamente essa palavra. O não educa e protege. Não coloque o dedo na tomada. Não suba aí. Não corra. Não pule. Não vá. Não coma. Quando a criança pede, por exemplo, doce na hora da refeição, né? Não coma. O não ensina e corrige. E isso traz crescimento. Por não saber lidar com o não, tem muitos servos de Deus no meio do povo hoje, pequenos, que não cresceram, que não se desenvolveram, que estão assim, raquíticos, mirradinhos, porque não cresceram. Porque o não me faz crescer. O não é edificante. O não vem muitas vezes sob a forma de uma correção. E corrigir é um ato de amor. Eu vou repetir uma frase que eu disse agora há pouco. Entraram algumas pessoas depois. O termômetro para aferir o amor, o termômetro não é a bênção. O termômetro não é a bênção. Tem gente que acha que fulano é abençoado. Não é assim que se mede o amor. O amor, ele se mede na correção. Pais que só sabem dizer sim aos seus filhos estão criando verdadeiras bombas relógio, que mais cedo ou mais tarde vão explodir. Vou repetir. Pais que só sabem dizer sim aos seus filhos estão criando verdadeiras bombas relógio, que mais cedo ou mais tarde vão explodir. E depois é doloroso o processo.
Porque o mundo não é apenas como eu quero. E se eu só ouço sim, eu sou levado a crer que tudo é como eu quero. Tudo é do meu jeito. Tudo é conforme a minha vontade. E tem gente que acha, fulano é abençoado, então Deus o ama. Não. Fulano é corrigido, então Deus o ama. E qual é a base bíblica para isso? Deus repreende a quem ele ama. Deus corrige. Deus diz não para quem ele ama. Na minha caminhada com Deus, eu aprendi a ouvir nãos. Estou falando do ponto de vista espiritual, ministerial. Eu aprendi a ouvir nãos muito cedo. E como era difícil. Agora é menos difícil, mas ainda é difícil. É menos difícil. Depois de muitos anos se tornou menos difícil, mas ainda é difícil. Quando você fala, eu vou para tal direção, Deus diz, não vai. Vou, não vai. Vou, não vai, então não vou. A correção é marca registrada do amor. Olha, interessante isso. A correção é marca registrada do amor. Ninguém ama mais do que uma mãe, do que um pai. E são as pessoas na Terra que mais corrigem. Pelo menos é o ideal, né? Se alguns estão fugindo a essa regra, colherão frutos amargos depois. Porém, a regra é essa. E como diz um nobre ex-juiz de futebol, a regra é clara. A regra é clara. O não é prova de amor. Eu vejo pessoas às vezes esperneando, igual criança que recebeu um não no supermercado e a mãe ainda falou, não vou comprar esse pacote de biscoito, já tem biscoito em casa. Ah, mas eu quero esse. Esse não. E aí se joga no chão, e aí rola no chão, e aí esperneia. Eu vejo essa cena, às vezes eu fico pensando, agora é por causa de um pacote de bolacha. Daqui a alguns anos vai ser pelo quê? Será que vai aceitar ou não? Ou vai sair por aí matando e se matando? Porque quando é pequeno, simplesmente joga no chão e faz escândalo e chora. E o adulto? O adulto não se joga no chão, não faz escândalo e não chora. Faz coisa pior. Faz coisa pior. Então é necessário começar no início. Ensinando a ouvir não. Ensinando a ouvir não. E cada um de nós tem essa responsabilidade, enquanto pais, para com seus filhos, sejam eles filhos na fé ou filhos naturais. É necessário dizer não. E é necessário corrigir. Quem corrige, ama. Quem não corrige, não ama. Parece algo meio contraditório o que a gente vê por aí, né? Por isso que vivemos uma sociedade tão perdida. Ah, não, imagina, coitadinho. Coitadinho, coisa nenhuma. O não é para proteção. Para evitar que lá na frente ele diga sim para quem não pode ouvir sim. Sabe aquela menina que o rapaz chega e faz aquela conversa no pé da orelha, ela não sabe dizer não? Tem que dizer não. Tem que ensinar as meninas a dizerem não. Tem que ensinar os rapazes a dizerem não. Tem que ensinar os jovens a dizerem não. E como é que se ensina a dizer não? Dizendo não. Ah, mas meu pai só me disse sim, por que eu tenho que dizer não? Ah, mas lá em casa tudo é como eu quero, por que aqui fora eu tenho que dizer não? Vai ser como eu quero também. Não, não é. É necessário dizer não. É necessário dizer não. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus.
Cada um de nós passa por um processo. E no processo que nós passamos quando estamos no reino de Deus, existem muitas correções que são necessárias. E em meio a essas correções, eu cresço. E as correções me protegem e me abençoam. Porque ele repreende a quem ele ama. Ele repreende a quem ele ama. Ele repreende a quem ele ama. Se eu começo a analisar, por exemplo, o caderno de oração, os pedidos de oração, quantos pedidos tem ali? Porque pessoas não souberam dizer não. Relacionamentos abusivos, por exemplo, tem muito a ver com isso. Não saber dizer não. Entre outras muitas coisas. Ou seja, foi falta de ser ensinado e corrigido. Quando nós estamos na escola, na faculdade, é através dos erros que se aprende. Muito mais os nossos erros nos ensinam do que os nossos acertos. Muito mais as nossas falhas que devem ser corrigidas pelos mestres. Muito mais essas falhas corrigidas nos ensinam do que os nossos acertos. Acertos pouco têm a nos acrescentar. Erros muito têm a nos ensinar. Que nesta madrugada você possa meditar sobre essa palavra. Deus repreende a quem ele ama. Tem muita gente que não sabe dizer não. Precisamos aprender a dizer não. Até para o inimigo. O inimigo vem com aquelas propostas, né? Bem características. Vou pegar o exemplo de Jesus, para não dizer que eu estou assim exagerando. Jesus foi batizado, Rio Jordão, João Batista. Depois, imediatamente veio sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba. Se ouviu uma voz que dizia: "Esse é o meu filho amado em quem me alegro", ou em quem tenho prazer. E aí o Espírito Santo, tudo estava lindo, tudo estava maravilhoso, tudo estava incrível. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. E ele teve fome. Quando ele teve fome, o inimigo veio. Muitas vezes a gente está com fome. E é nessa hora que o inimigo chega de forma extremamente sorrateira. Se tu és o filho de Deus, colocou em questão, questionou a paternidade de Jesus. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães a hora que ele quisesse. O problema ali foi a dúvida, o questionamento que foi lançado sobre a paternidade de Cristo. Se tu és, porque não tem problema nenhum transformar pedra em pão. O problema é o argumento. Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pães. Jesus disse não. E ele disse não, podendo dizer sim. Ele disse não, podendo dizer sim. Nem só de pão viverá o homem, Jesus respondeu, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse não. E depois Satanás continua tentando e Jesus continua dizendo não. E o interessante é que Jesus sempre diz não com a palavra. O interessante é que Jesus sempre refuta com a palavra. Ele diz não a Satanás. Tudo isso te darei. Satanás mostrou para ele os reinos da terra. Tudo isso eu te darei se tão somente me adorares. Jesus disse não. Não adorarás
a outro. Só ao Senhor darás culto. Não me curvo. Aí depois levou Jesus para o lugar alto e falou: se tu és, de novo, pula, porque Deus dará ordem aos seus anjos para não tropeçarem, para que eles te sustentem. E Jesus respondeu de novo com a palavra: não, não tentarás o Senhor teu Deus. Não. Até para o diabo eu tenho que aprender a dizer não. O apóstolo Paulo, isso está no capítulo 7 da carta aos Romanos, e esse texto me encanta. Justo o apóstolo Paulo, ele falava assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre à minha porta. O mal está sempre à minha frente. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre à minha porta. E se o mal está sempre à minha porta, o que é que eu tenho que dizer? Não. Lá em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Aí é Jesus falando, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Aí é hora de dizer sim. Sim, Jesus, entre. Agora, se o inimigo bater a porta, eu tenho que dizer: não, não vai entrar. Ah, mas eu não sei dizer não, porque eu nunca ouvi um não. Então o inimigo convida e você: sim, eu vou. Eu aceito. Tem que dizer não. Tem que ser ensinado a dizer não. E como é que se ensina alguém a dizer não? Dizendo não. Dizendo não. Quantas vezes ministérios entram em crise, pessoas caem em pecado porque não disseram não. É só essa vez. É só hoje. É só um pouquinho. Experimenta. Não vai te fazer mal. Eva não soube dizer não à serpente. Adão não soube dizer não a Eva. E aí vocês conhecem o resultado da história. Pecado. Comeram do fruto que não podia comer. Não souberam dizer não. Trazendo esta palavra para mim e para você. Você sabe dizer não? Se o inimigo te oferecer alguma coisa, você está preparado para dizer não? Por mais tentadora que a proposta seja. Eu fui provado recentemente com 2 propostas de trabalho no meio de uma pandemia. 2 propostas diferentes, de lugares diferentes, trabalhos diferentes. E eu orei. E Deus falou assim: diga não. Eu disse não. E desde então, ele tem me dito sim. Eu tenho que aprender a dizer não. E eu tenho que ensinar isso. Eu tenho cuidado de uma pessoa que é uma filha na fé. E uma das minhas grandes missões ali é ensiná-la a dizer não. Muitas propostas que o inimigo tem colocado no caminho dela, eu tenho ensinado a dizer não. Diga não. Porque isso não é de Deus para você. Diga não. Porque isso não é a vontade do Senhor para a sua vida. Como é que eu faço? Eu tenho que ouvir a Deus e perguntar para ele: Senhor, é isso que o Senhor quer? Ah, não? Então tá bom. Então não. E entender que o não é parte do processo. Eu tenho que aprender a ouvir não e eu tenho que aprender a dizer não. É parte do processo.
A correção é parte do processo. Deus repreende a quem Ele ama. Quantas consequências nós poderíamos evitar usando corretamente o não? Sabendo dizer não. Sabendo dizer não. Sabendo dizer não. Reflita sobre esta palavra. Se necessário for, ela vai ficar gravada, salva. Assista outra vez. Muitas vezes é necessário dizer não. E eu oro a Deus. Aliás, vamos orar. Eis aqui o nosso caderno. Eu oro a Deus para que nós sejamos capazes de entender a correção e dizer não. Entender a correção de Deus e dizer não ao inimigo. Ou às pessoas que o inimigo usa. Entender a correção e saber dizer não ao inimigo ou às pessoas que ele usa. Pedro, e eu concluo com essa citação bíblica. Pedro foi usado por Satanás para tirar Jesus do propósito, tentando convencer Jesus a não ir para a cruz. E Jesus repreendeu e disse: não. 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 E quando chegou a hora, Jesus não disse não. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus não disse não. Jesus disse sim ao Pai. Mas ele havia dito não ao inimigo. Várias vezes. Muitas pessoas têm feito ao contrário. Ou simplesmente assim e pronto. O inimigo vem, sim, claro. Cuidado. Talvez tivéssemos um número menor de pedidos se tivéssemos pessoas mais conhecedoras da palavra não. A começar pelos relacionamentos abusivos, né? Só para exemplificar. E por aí já vai longe. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus agora intercedendo. Vamos entregar os nossos pedidos de oração a Deus. Eu quero, desde já, agradecer a Deus pela oportunidade. Como eu disse, temos que reconhecer, temos que louvar, temos que adorar, temos que agradecer pelo que Ele faz. E eu falava na live das 22 horas. 180 dias de ministração diária. Todos os dias. 180. Meio ano. Meio aniversário já. Todos os dias. Material que está à disposição. YouTube, Facebook, Instagram. E a glória é dele. A honra é dele. O louvor é para ele. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Nós agradecemos a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Não é mérito nosso, não. E que possamos continuar dizendo sim ao Senhor e não ao inimigo.
De vez em quando dá vontade de parar. E aí tem que dizer não. E quando Deus chama a nossa atenção, a gente deve dizer: eis-me aqui. Que foi o que fizemos há pouco mais de 180 dias. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por este tempo de ministração da tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelos 180 dias de ministração. Muito obrigado, Pai, porque mostra a tua fidelidade, tua graça, tua bondade, tua misericórdia e teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque é pela graça e misericórdia do Senhor que nós seguimos em frente. É pela graça e misericórdia do Senhor que nós avançamos. E é pela graça e misericórdia do Senhor que não desanimamos. Obrigado. Eu quero abençoar, Senhor, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que estão conosco nestas lives há tanto tempo. Os que chegaram há mais tempo, os que chegaram depois. Todos somos teu povo, teus filhos, tuas ovelhas, membros do teu corpo, membros uns dos outros, irmãos em Cristo e servos do Senhor. Eu te agradeço pela vida de todos os que têm participado conosco deste ministério há 6 meses. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças, que Deus nos abençoe, que Deus nos chame a atenção quando necessário e nos corrija, porque correção é prova de amor. Bênção não é prova de amor, correção sim. E baseado nisso, Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor repreende a quantos ama, e assim tem sido conosco. E eu aproveito, Pai, esta oportunidade já nos primeiros minutos de um novo mês que se inicia, o mês de outubro do ano de pandemia de 2020. Eu te agradeço e apresento, Pai, neste novo mês, os pedidos de oração do caderno de oração. O nome, Senhor Jesus, dessas pessoas, eu quero colocar diante do teu altar, como tenho feito também na alta madrugada, como diz a palavra de Deus, na quarta vigília da noite. Pai, eis aqui estes lares, estas pessoas, estes casamentos, essas famílias, muitas com problemas, algumas em luto, porque perderam entes queridos, outras em situação delicada de desestruturação, outras ainda debaixo de um jugo de perseguição demoníaca e de perturbação e de inúmeras maldições, debaixo de uma luta espiritual muito forte. Queremos apresentar a Ti, Senhor Jesus, cada família, cada lar, cada casamento, cada relacionamento, cada pessoa individualmente, cada pai, cada mãe, cada filho, cada tio, tia, cada avô, avó, cada filho, filha, neto, neta. Que o Senhor visite os primos, os sobrinhos, as primas, as sobrinhas. Pai, que as famílias sejam restauradas para o louvor da sua glória. Os enfermos, Pai, aqui temos também muitas enfermidades. Entra com cura. Nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus, seja ela câncer, Covid-19, fibromialgia, doenças na coluna, doenças nas articulações, nos órgãos, desde uma simples dor de cabeça até um câncer de mama, um câncer no colo do útero.
Entra com providência, Pai, e tem misericórdia. Visita cada família e cada lar. Também apresento, Senhor, aqueles que enfrentam problemas emocionais, sejam eles de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, seja transtorno bipolar, seja esquizofrenia. O Senhor é Deus de cura. O Senhor é Deus que cura as emoções. O Senhor é Deus que restaura famílias. O Senhor é Deus que abre as portas. O Senhor é Deus que faz a obra. Pessoas que estão hospitalizadas, Pai, alguns dependendo de respiradores mecânicos, em leitos de UTI. Tem misericórdia, Senhor, e visita. Tu és Deus de cura, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de promessa, Tu és Deus de vida e de bênção. Aqueles que têm, Senhor Jesus, processos na justiça, aqueles que têm pedidos no INSS, aqueles que têm documentações pendentes, Pai, visita, tem misericórdia, entra com providência, Paizinho querido. Aqueles que estão vivendo momentos de dificuldade financeira, precisando de uma porta de emprego, de uma bênção material na sua empresa, daqueles que precisam de uma porta aberta, de uma carteira assinada para garantir o sustento da sua casa. Aqueles que não têm, estão passando por necessidades, que não têm muitas vezes o básico para suas residências. Visita, tem misericórdia, Pai, abre as portas. Mesmo em pandemia, o nosso Deus é Deus de milagre, não é Deus de crise, Ele é Deus de milagre, porque a crise não atinge os céus. Eu apresento, Pai, as congregações, os ministérios, os pastores, os líderes, cujos nomes estão aqui, aqueles que estão pedindo cobertura, aqueles que estão pedindo aconselhamento, ajuda, direção. Estende as tuas mãos e abre as portas. Aqueles que têm buscado respostas do Senhor diante de muitas dúvidas, diante de muitos receios. Aqueles que já estão num processo de fé abalada pelas circunstâncias, com dificuldade em crer no milagre, com dificuldade em crer em Deus, com dificuldade em abraçar pela fé a sua bênção, ou até a sua exortação, porque muitas vezes já não acreditam mais e rejeitam a palavra do Senhor. Senhor, eu apresento cada uma dessas situações nesta madrugada em o nome de Jesus e te peço, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu quero declarar, Senhor, eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Os seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu declaro vitória nesta madrugada. E entrego essas vidas nas tuas mãos. Para a glória de Deus. E no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira. Na graça e na paz do Senhor. Tenha um sono abençoado. Durma bem. Tenha um descanso na presença do Senhor. E desperte para um novo dia de vitória diante do Pai. Fique com Deus. Saiba dizer não ao inimigo e sim ao Senhor. E quando o Senhor te repreender, glorifique. Eu vou repetir. A bênção não é prova do amor de Deus. A repreensão, sim. A repreensão ela é termômetro que mede o amor de Deus na minha vida. Ele repreende a quem ele ama. E ele me ensina dizendo não. Saiba usar, saiba dizer e saiba viver. Deus abençoe você, fique com Deus. A gente se encontra às 22 horas. A gente se encontra às 22 horas para orar, para ler a palavra. Iniciando mais um ciclo, mais um mês, mais um tempo na presença de Deus. Quem sabe, estou amadurecendo a ideia, a gente faça uma vigília em breve,
no mês de outubro, vamos encontrar uma data para isso. Quem tiver afim, já vai dizendo eu topo, eu topo, eu topo e vamos em frente. Aqueles que cedo o buscam, o encontrarão conforme está escrito lá no livro de Provérbios. Orar em madrugadas é algo poderoso. E Deus responde. Deus te abençoe. Bom descanso. Espero você às 22 horas. E mande convites para as pessoas para estarem conosco. Até lá. Um abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.